As mulheres não gostam do casamento. As mulheres gostam do que o casamento proporciona pra ela. Será? Vamos falar sobre isso? Mas primeiro, fala Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. E um recado bem rápido que eu já retomo com o vídeo, beleza? Hoje eu quero apresentar para vocês e pedir o apoio ao canal Conversa e Postura de um inscrito aqui chamado Rafael, tá? Que é um entusiasta e um estudante da área de psicologia, né? Que vocês sabem, quem me acompanha aqui, né, tem essa visão minha acerca do quanto que essa área é uma área importante, porém é uma área totalmente hoje dominada, não só pelo feminino, mas por muitas pautas ideológicas e etc. Então o Rafael é mais um desses, vamos chamar de dissidentes, né, pessoas que sabem da importância desta área, porém foram lá para estudar, estão se formando e estão buscando ser profissionais para você homem que de repente está aí precisando, né, passar por isso, passar por uma terapia, passar por um apoio, para uma consulta, porém não tem muita noção onde encontrar um profissional que possa de fato entender os sentimentos masculinos, né, que como eu disse, hoje são vilanizados pela sociedade e não é diferente na área que está muito dominada, como eu disse. Então, você dar apoio a este canal, que é o canal Conversa e Postura, e lá se inscrever, assistir aos vídeos, são vídeos curtos e muito interessantes, cada um de uma temática diferente, né? Como você pode ver aqui, ó, tem temática sobre a falta de apoio, sobre aqui a questão de performance no trabalho, né? Então, várias coisas diferentes são abordadas aí no canal Conversa e Postura. Então vai lá, inscreva-se no canal dele, dê esse apoio, você está ajudando aqui o canal e também vai ajudar muito mais do que você imagina. Então, dê esse apoio aí, agradeço demais e bora pro vídeo. As mulheres não gostam do casamento. As mulheres gostam do que o casamento proporciona pra ela. Uma casa, um ambiente seguro pra criar os filhos e dinheiro, provisão. Não é do casamento. Tanto que quando você pega uma mulher idealizando o casamento dela, ela vai falar do bolo, ela vai falar da festa, ela vai falar do vestido, do noivo. Ela não vai falar em momento nenhum. Bota uma vassoura lá de gravata, tá tudo certo. O sonho da mulher é casar. Não é o cara com quem ela vai casar. Por quê? Por causa do que o casamento vai proporcionar pra ela, e não o casamento em si. Já o homem não. O homem gosta do casamento em si, que é o quê? Ter alguém esperando ele, ter alguém pra cuidar dele, ter alguém pra dar carinho pra ele, ter alguém pra compartilhar as coisas ruins que aconteceram durante o dia. Quando o homem se apaixona, ele se enfia de cabeça, ele vai viver esse relacionamento. O homem, apesar de ter esse mito de que o homem é mais racional, quando a questão é relacionamento, o homem é muito mais emocional. Ele se apaixona, ele não se importa, ele vai viver aquele amor. A mulher, apesar de ser mais, ter as emoções mais afloradas na questão biológica, nos relacionamentos a mulher é muito mais racional. Então a mulher vai procurar qual é a profissão, qual é a renda desse cara, quem é a família, o que ele faz, como ele trata a mãe, como ele trata os filhos, como ele vai me tratar, ele vai me sustentar. Então ela analisa tudo isso, ela não vai se relacionar com o cara só porque ela tá apaixonada. Isso é coisa de adolescente emocionada. Bom, a análise da... Qual é o nome dela mesmo? Da Iná Confolonieri, né? Ela tem um canal aqui no YouTube, principalmente do temática de leis, etc., para quem quiser conhecer. Essa entrevista eu acredito que tenha sido lá no Redcast, que eu vi que ela foi lá recentemente, tá? Mas, em todo caso, além do trabalho excelente que ela faz, ela fez uma análise muito boa, tá? Sempre lembrando que existem exceções a tudo isso que foi citado. Você pode encontrar, muitas vezes, homens que entram em um relacionamento por uma questão também muito pragmática, uma ideia mais de racional ali e tal, e uma mulher que entra num relacionamento por uma visão mais, como ela citou aí, de um amor meio adolescente. Mas, assim, é muito mais improvável. Eu só citei essa exceção porque o que acontece de fato, para mim pelo menos, envolve todo um contexto. Não só o fato de que as mulheres elas têm no mercado muito mais opções, mas como eu também citei, que essas opções não são tão bem vistas por elas, né? Se assim fossem, provavelmente o mercado ele seria mais equilibrado. Eu acho que esse é um detalhe que talvez falte um pouquinho de análise, né, de algumas pessoas. Nem estou dizendo que é o caso dela, porque ela não entrou nesse mérito. Quem vai entrar sou eu, tá? Então, o que que eu vejo? Qual é a forma que eu enxergo um pouco disso, né? No mercado, em geral, a pessoa que está vendendo um produto, mas não quer vender tanto assim, o que que isso acontece quando tem muita gente querendo comprar e você não está querendo vender tanto assim?
você inflaciona o preço, você aumenta o preço, você torna aquele produto uma relação do tipo, eu valorizo ele demais e eu não quero vender para você. Né? Mas você quer comprar, você insiste, e muita gente insistindo em comprar. É assim que eu enxergo o feminino. Né? Elas só possuem tantas opções, esse mercado é tão mais facilitado, principalmente quando ele é liberto, em função, pura e simplesmente, de que elas não querem o que está sendo ofertado. Tá? Então a maior parte, né, dos homens não é interessante ao feminino. E é por isso que elas também serão mais pragmáticas, elas usarão mais o racional se porventura elas precisarem casar, seja por uma questão de pressão social, por uma questão financeira muitas vezes também, né? Então tudo isso está muito atrelado ao quanto elas não amam os homens, né? E quando eu digo não amam, não se atraem, não acham interessante e por aí vai. Então, por isso que a maioria dos homens tem a sensação de que não são amados pelas mulheres. De que, né, tem aquela frase famosa do Chris Rock, por exemplo, né? Aquele monólogo de uma peça dele, enfim, de uma apresentação, né? De que apenas mulheres, crianças e acho que cachorros também são amados, né? Que os homens não, e ele faz uma definição muito interessante. Só que eu, ao longo desses anos todos, analisando, né, vendo vários conteúdos diferentes, eu cheguei a essa conclusão de que, na verdade, está tudo muito ligado a como o mercado se posiciona e como o feminino em si olha para a maioria dos homens. Então, se a maioria dos homens, em algum momento, vai ter um relacionamento, vai casar ou vai se juntar, enfim, né, a maioria dos homens vai passar por isso. São poucos os que vão ficar sem nada. Né? Porém, isso só vai acontecer mediante a todo esse cenário onde foi acontecendo coisas ali, né, por um aspecto mais racional. A mulher olhou para o cara e falou: quer saber, eu não quero ficar sozinha, esse cara aqui é bacaninha, interessante, né? A gente chama de beta provedor, por exemplo, e o cara vai lá, ele vai se esforçar mais porque ele quer muito mais comprar do que ela quer vender, né? E é isso que acontece no mercado em geral. A gente não tem como mexer muito nisso, né, nessa ideia, porque o mercado ele está livre para esse aspecto. Tanto que você vai ver que em ambientes onde não há tanta liberdade nesse sentido, você vai ter relacionamentos que são montados muito em função de interesses, etc, né? E aí acaba acontecendo de causar pelo menos a sensação de que esse poder costuma estar muito na mão do homem, né? Nas histórias antigas a gente sabe como é que funcionava e tal, aquela ideia de famílias e tudo mais, né? Que o casamento, querendo ou não, ele foi muito moldado em função disso, né? De você unir aí famílias, né? Unir riquezas e etc. Então, veja só o quanto que o feminino ele continua posicionado nisso em função de, por consequência, não gostar tanto assim do homem, da figura masculina. Eu não estou dizendo que elas não gostam nunca. Esse amor adolescente citado por ela, esse sim pode ser uma coisa mais atrelada ao exemplo de exceção que eu citei logo no início da minha análise aqui com vocês. Tá? Então, esse aspecto eu enxergo, até por isso que eu sempre falo que os relacionamentos que têm mais tendência a durar e tal, a serem mais funcionais, são aqueles que são iniciados nesse período. Porque, em geral, o feminino ele não está tão preocupado assim com essas questões, como elas passam a estar mais para frente, né? E aí é por isso que, inclusive, tem muito cara que fala da mulher de 30, mulher de não sei o que, né? Que agora tá querendo fazer o Miqueinha brilhar, porque tá, de fato, pensando muito mais no racional do que no emocional, e para o homem isso não é interessante. Ele não quer uma mulher que o escolheu por conta disso. Ele quer uma mulher que o escolheu porque o admira, porque acha ele atraente, por aí vai, né? Que gosta dele, minimamente pelo menos, e que respeita, é claro. Então, respeito, ok, né, importante, faz parte de um aspecto mais racional, eu diria. Né? Enfim, em todo caso, gostei muito do vídeo dela. Se você curtiu, né, deixa seu like aí, a sua inscrição, o seu comentário. E é claro, se você tiver interesse, vá lá no canal do nosso patrocinador, o Conversa e Postura. É um canal muito bacana. Eu vi que já teve um crescimento bem legal, né, e ele está fazendo esse trabalho. Ele precisa muito da sua ajuda aí nesse início para poder continuar aí construindo e apresentando para vocês esses vídeos, essas reflexões tão interessantes, principalmente aí para o lado psicológico, né? Tá bom? Então vai lá e confira o canal dele. Fechou? Tamo junto, até a próxima.